Nessa noite, no Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém, meus amados? Palavra do Senhor. A base está no Evangelho de Jesus em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém, queridos? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Aleluia. Os amados podem se sentar. Glórias a Deus. Queridos, essa leitura que nós acabamos de fazer, já por si só, traz um entendimento sobre o que aconteceu naquele dia em que o Senhor foi até a cidade de Naim. A leitura já trouxe para nós tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu em Naim no dia que Jesus esteve naquela cidade está aí nessa leitura. Amém, queridos? E eu quero pedir que um irmão aí, quem sentir no coração, levantar a mão primeiro para mim, faça a leitura dessa palavra que está na tela para mim. Quem vai fazer isso? Quantas mãos levantadas? Olha, mas pelo que eu entendi, você levantou primeiro. Vai, Sabrina, lê para nós. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém. Obrigado, filha. Por que Jesus foi para Naim, irmãos? O que ele foi fazer lá? Olhem bem. Tudo o que se refere a esta ida de Jesus em Naim está na palavra. Tinha uma festa de casamento lá? Não. Tinha um aniversário lá? Não. Uma reunião marcada? Não tinha reunião, não tinha festa. O Senhor não passou por lá porque era caminho para um outro lugar. Não era um atalho, não era nada, mas Ele foi lá. E a gente então começa a pensar que o milagre que Ele realizou na vida daquela mulher que havia perdido o filho, foi o motivo pelo qual o Senhor Jesus foi para lá. Porque não há outra coisa. Não tem outra explicação. Quando termina esta passagem, a palavra diz que o Senhor
simplesmente voltou, e a sua fama se espalhou, e os dias se passaram, e nada mais fala de Naim. O que isso nos mostra, meus amados? Que sim, é possível que ele tenha ido por causa daquela mulher. Lá no finalzinho, quando a gente leu aquele último versículo, que diz que então glorificavam a Deus e diziam que o Senhor verdadeiramente havia visitado o seu povo. Comecei a pensar então no que acontece, no processo que se realiza através das células. Porque ele, na sua onisciência, conhecia a vida daquela mulher. Ele tem chegado na casa de tanta gente também. O Senhor não parou de visitar o seu povo. Talvez muitos de Naim nunca tivessem ido até o templo de Jerusalém. Mas o Senhor Jesus resolve ir até aquela cidade. E mais do que isso, ele leva os seus discípulos. Eu creio, meus queridos, que o Senhor tem levado discípulos até cada um de nós. E muitos de nós fomos atraídos pela comunhão, pelo contato que nós tivemos com o Senhor através de sua igreja. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Então deixa eu falar uma coisa. Não foi por acaso que ele foi até ali. Amém? Como não é por acaso que ele tem chegado até você. Quem crê nisso? Não é por acaso. Ele te conhece. Ele tem te acompanhado. Talvez a tua situação, meu amado irmão, não seja tão crítica como era daquela mulher. Olha o versículo 12. O versículo 12, ele descreve em poucas palavras tudo o que aquela mulher estava enfrentando. E vocês já conhecem, a maioria aqui já sabe disso. Mas diz assim que, quando ele chega até a porta da cidade, eis que levavam um defunto, que era filho único de sua mãe, que era viúva. Então nós podemos entender aí as perdas dessa mulher. Perdas que muitas vezes acontecem nas nossas vidas também. Repito, talvez nem tão graves quanto a dela, que já havia perdido o marido, que já estava só no sentido casamento, mas aquele único filho que restava a ela, havia morrido também. Irmãos, a gente pode pensar o que se passava no coração daquela mulher. O estado psicológico dela. Estar caminhando para o cemitério, levando junto com aquela multidão o seu filho para ser enterrado, não significava que o filho somente seria enterrado, mas também enterrada a sua alegria, os seus sonhos. Se tinha uma situação iminente, o que é iminente? Aquilo que está para acontecer. Se tinha uma situação previsível, era o fato de que tudo ia terminar ali naquele cemitério. O filho enterrado, as pessoas dando um abraço naquela mulher, dizendo algumas palavras de consolo para ela. Talvez alguns até acompanhassem aquela mulher até sua casa, mas inevitavelmente haveria um momento em que ela estaria só com sua realidade, que, repito, era previsível. Qualquer um olhando para aquela cena ia dizer: vai terminar assim.
Talvez ela mesma tivesse esse pensamento. Talvez ela já estivesse num choque de sentimentos tão grande que misturava a dor da perda e a incerteza do amanhã. Talvez ela não conseguisse sequer pensar em como ela seria sustentada, já que naquele tempo as mulheres não trabalhavam e não tinha mais nenhum marido e nenhum filho. Mas certamente ela ia se deparar com essa realidade também. O que isso fala ao nosso coração? Que tem muitas ocasiões em nossa vida que o estado em que as coisas se encontram também são bem previsíveis. E parece que o final realmente vai ser o enterro, vai ser um sepultamento. Muitas vezes, de pessoas que vão sair da nossa vida. Outras vezes, é o enterro de um sonho, o enterro de forças, o enterro de ânimo. E tanta gente, meus amados irmãos, pode estar vivendo isso nesse momento, pode estar vivendo isso agora. Como isso pode mudar? A gente vai para o próximo versículo 13 e vê que Jesus chega e olha para ela, que Jesus se move de íntima compaixão por ela, e também disse uma palavra para ela. O que ele disse? Não chore. A minha pergunta então sobre esse versículo, para os irmãos tentando fazer aquele modelo de célula, eu tenho mais uma pergunta para você, é a seguinte: quem poderia olhar para aquela mulher assim? Quem? Quem pode olhar para você nas tuas horas mais difíceis, quando o desespero está tomando conta? E aí, se você estiver pensando, ninguém, só Jesus, não, eu vou te responder que sim, tem pessoas que podem olhar para você com a mesma misericórdia. Eu tenho a impressão que as pessoas que estavam com ela, as pessoas de Naim, as pessoas daquela cidade, estavam vendo o sofrimento da mulher e também tinham íntima compaixão por ela, e também muitos disseram: não chora. Isso nós podemos fazer uns para os outros. Mas a pergunta, meus amados irmãos, ela tem que ir um pouquinho além. Mas quem é que tem o poder de olhar como tinha poder no olhar de Jesus? Falar não chores é fácil, mas quem é que tem poder em suas palavras? Quem tem poder? Aí é só Jesus. Tem coisas, tem situações, tem estágios da nossa vida, amados, que os problemas, eles se avolumam de tal maneira que, apesar de termos gente que nos amam e que podem estender a mão e que podem olhar para nós com íntima compaixão e que podem trazer uma palavra de consolo, não vai resolver. Não vai resolver. A única coisa que resolve é o olhar de Jesus. As palavras que resolvem são as palavras de Jesus, por mais simples que sejam. Ele simplesmente pode dizer: não chore. Mas o poder que sai de uma palavra de Jesus, irmãos, é totalmente diferente. Aí não está dizendo por dizer. Aí eu vejo o papel das células. Aí eu vejo quando você chega numa Naim. As casas onde tem uma célula é uma Naim. E o poder do Senhor Jesus vai chegando lá. O poder do olhar do Senhor Jesus vai chegando lá. O poder das palavras do Senhor Jesus vai chegando lá. E o Senhor Jesus vai vendo mais pessoas. E a íntima compaixão do Senhor Jesus vai descendo dos céus, do coração dele, sobre as pessoas. E é só isso. Se não for assim,
aonde você vai encontrar a solução? Quanta gente lutando com médicos, com hospitais, com planos de saúde. Quanta gente esperando que alguma lei se modifique. Quanta gente esperando que um homem ou uma mulher mude de atitude de repente, tenha um pensamento diferente do que tem, venha com alguma coisa que possa mudar a tua vida, irmãos. E o tempo vai passando e nada disso tem poder para mudar a nossa história. É só Jesus. E Jesus vai chegando em Naim. Amém? Jesus está chegando na tua vida. Ou ele já chegou, ou ele está chegando, ou ele vai chegar. E é só ele. Agora você vê aí no versículo 14 e no 15 o que ele fez. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O versículo 15 diz assim: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amados, presta atenção numa coisa. Se você voltar lá para o versículo 11, pode colocar, Raíssa, você vai ver que Jesus não tinha entrado em Naim ainda. Fala que ele estava lá na porta da cidade. Quer ver? Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Então o que a palavra diz? Que ele foi para a cidade chamada Naim. Para onde ele foi? Para Naim. Ele foi ou não foi? Você acredita que ele entrou na cidade? Sim. Não é como se viesse de São Paulo e parasse ali em Cajamar e dissesse: eu vou para Jundiaí. Não. Ele se diz vai para Jundiaí, é porque ele foi. Se diz vai para Naim, é porque ele foi. Ele chegou lá, ele entrou lá. A gente já sabe, ele foi glorificado lá. Não era por acaso, ele ia lá. No outro versículo, diz que quando ele chegou perto da onde? Da porta da cidade. Ele tinha entrado em Naim? Não. Ele estava ainda na porta. A gente sabe que ele vai entrar, mas ele estava lá. O que ele vê? Um defunto saindo da cidade. Esse defunto, ele foi ressuscitado. Foi ou não foi? Sabe o que significa isso, meus amados? Quantas e quantas vezes nós podemos pensar que nossa situação depende de um toque de Jesus. Um toque nesse esquife. Quanta gente carregando um esquife. O que tem nesse esquife que você está carregando? É um casamento que está morrendo, que morreu? Você está enterrando? É um emprego que você perdeu? Você está enterrando? É uma doença que veio de repente e você diz, não vai mais ter jeito, e você começa a enterrar, você está carregando naquele esquife, e você diz, Jesus pode tocar no meu esquife, e tem uma célula chegando perto de você, levando Jesus, porque Jesus está no meio do seu povo, e você precisa se encher de esperança, mas muitas vezes nós começamos a pensar, por que não acontece comigo? Por que eu continuo com o meu problema? Será que Jesus não tem íntima compaixão de mim? Deixa eu te dizer, Ele tem. Ele tem íntima compaixão de você. Será que Jesus não me vê? Deixa eu te dizer, Jesus te vê. Será que Ele não tem uma palavra para mim? Será que Ele não pode chegar para mim e dizer, não chores? Deixa eu te falar, Jesus nessa noite está te dizendo, não chores. Mas por que o milagre não acontece? Eu quero de volta o que eu estou perdendo. Eu quero de volta o que eu estou carregando nesse esquife. Eu quero que o Senhor toque nesse esquife. Eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa cura. Eu preciso de um recomeço. Eu preciso de uma reconstrução. Eu preciso desse casamento de volta. Eu preciso desse relacionamento. Eu preciso de um renovo na minha vida. Eu preciso de novidade. Eu preciso de um novo tempo.
Aquilo que saiu morto de Naim vai voltar vivo em nome do Senhor Jesus. Não sei o que você trouxe morto para a casa do Senhor nessa noite, não sei o que saiu morto da tua casa, não sei o que você está carregando no teu esquife, mas pelo poder da palavra do Senhor, eu posso te dizer que vai voltar vivo em nome do Senhor Jesus, pelo poder dEle. Mas por que não aconteceu? O tempo está passando. Deixa eu te falar, tem um mistério nessa palavra. Quando ele chega perto da porta, tudo aconteceu. A porta de Naim estava aberta para o Senhor Jesus. Jesus não é um arrombador de portas. Meus irmãos, muitas vezes, com toda a nossa boa intenção, com toda a nossa honestidade, com todo o esforço que nós aplicamos para o desenvolvimento da nossa vida, mesmo tentando fazer tudo certo, mesmo tentando ajudar pessoas, mesmo crendo tantas vezes naquilo que estamos ouvindo do Evangelho, é possível que nós, como Naim, ainda não abrimos a porta para Jesus. Jesus não vai realizar um milagre onde a porta está fechada. Portas não se abrem com palavras. Portas se abrem com atitudes. Apocalipse capítulo 3, deve ser versículo 10, diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. Ele entrou em Naim, mas ele poderia não ter entrado. De Nazaré ele foi expulso e não realizou milagres. Para Naim ele foi para realizar esse grande milagre. Para tua casa ele pode ir e vai realizar um grande milagre em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa entender, meu amado irmão, que a misericórdia do Senhor é sobre todos, que a compaixão do Senhor é sobre todos, que o poder Ele continua tendo, mas há algo que você precisa fazer. Quando Zaqueu sobe naquela figueira brava e está ali olhando para Jesus no meio da multidão, ele desejava ter um encontro com Jesus. O problema dele não era dinheiro, o problema dele não era enfermidade, ele não estava desesperado com nada, mas tinha algo dentro dele que precisava ser resolvido. Tudo que ele queria era olhar para Jesus. Diz a palavra, quer dizer, acho que a palavra diz que ele era baixinho, não fala bem isso, mas para ele ter subido na árvore, eu não sei qual era a situação logística ali do Zaqueu, eu só sei uma coisa, que teve uma hora que o olhar de Jesus encontrou com o olhar de Zaqueu. E nessa noite tudo que o Senhor quer é ter um encontro olho com olho, olho no olho com você. É só isso que Ele quer. Porque te conhecer Ele conhece. E disposto a realizar uma grande obra na tua vida Ele também está. Mas Ele diz para Zaqueu: Zaqueu, hoje convém que eu pouse na tua casa. Aleluias. Então o Senhor quer entrar na tua casa. A tua porta tem que estar aberta. Quem está disposto a abrir a porta para o Senhor Jesus nessa noite? É só isso, irmãos. É só isso. Porque se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Essa é uma noite que nós temos que olhar para nós mesmos e entendermos não somente a nossa situação, não somente a nossa condição, que tantas vezes é triste, que tantas vezes é desesperadora. Se é do jeito que estava aquela mulher, eu não sei, mas quantas vezes só a gente sabe como é que a gente está. As pessoas que moravam em Naim acompanhavam aquela mulher, mas jamais poderiam sentir o que ela estava sentindo. Por mais que você tenha pessoas juntas
de você. Tantas vezes elas, por mais que te amem, por mais que queiram te ajudar, te dar uma palavra, não conseguem fazer. Então nós precisamos de Jesus nesse processo. Jesus é a esperança de trazer de volta tudo que está morto na tua vida. Quem pode crer assim? Então vamos ficar de pé. O último versículo, se eu não me engano, o 17, tem algo muito importante para nós. Olha o que diz lá. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O que os irmãos acham que aconteceu lá? Quantas pessoas daquela cidade receberam um milagre? Aquela mulher. Mas através do milagre daquela mulher, toda a cidade se encarregou de levar a fama, de contar para os outros o que o Senhor Jesus fez. Toda célula é uma Naim. E Jesus está às portas. Se Ele vai realizar um milagre na tua vida, meu irmão, eu sei que Ele pode. Sei também que Ele tem o tempo dEle. Sei também que Ele é o único que pode fazer. Que você não vai encontrar saídas em nenhum lugar. Se você ficar lutando, tentando, buscando, deixa eu te falar, o único que pode tocar esse esquife e dizer assim: levanta daí, volte a viver, é o Senhor Jesus. É só nele que você vai encontrar isso. E eu fico imaginando que nós temos um ano pela frente. A gente costuma colocar como referência mais um ano, justamente porque está terminando um. Mas eu não te digo que sejam exatamente 12 meses daqui para frente. Mas eu creio que se todos nós aqui nesta noite abrirmos o nosso coração, como fez Naim para receber o Senhor Jesus, não só milagres vão acontecer, pode acontecer na tua vida, pode acontecer na vida de um irmão. Nós recebemos testemunhos nessa noite que falavam de milagres realizados pelo Senhor Jesus. E estes, tantas vezes, eles são suficientes para aumentar a nossa fé e para sairmos daqui fortalecidos pelo poder da palavra. Então não sei se você está passando por uma situação assim, não sei se tem alguém que você ama, que você está acompanhando, que você está olhando para ela com a mesma compaixão, mas quer realizar alguma coisa que você não pode. Deixa eu te dizer, Jesus nessa noite está dizendo: eu posso ir com você. Você acha que aquele foi o único lugar que ele foi? Não, na Bíblia constam muitos outros. Você acha que para naquilo que está escrito na Bíblia? Não, Jesus continua visitando muitas casas, aleluias. Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua levando salvação. Jesus continua arrastando multidões. Quantas vezes nesta passagem eu vi aquele negócio das duas multidões, uma que está alegre, feliz, dando glória a Deus com Jesus, a outra chorando, carregando o defunto. Cabe a pergunta: de qual multidão você está fazendo parte hoje? Mas posso te dizer uma coisa, você viu? O enterro estava na porta da cidade, uma multidão ia com aquela mulher, Jesus realizou aquele grande milagre ali, e quando entra na cidade, já não eram mais duas multidões, mas uma só, aleluias. Você precisa se juntar à multidão do Senhor Jesus, não somente olhar à distância, mas precisa se juntar. Você precisa se integrar, difícil essa palavra, de integrar.
Você precisa se integrar ao corpo de Cristo. Você tem que fazer parte de uma multidão só, aquela multidão onde Jesus está, porque é nessa multidão que tem poder. E hoje, quando uma multidão chega levando Jesus, ele leva também os milagres, ele leva a salvação, e o nome de Jesus é glorificado. Quem crê, pode fazer um sinal assim? Amém. Então eu quero, meus irmãos, fazer um convite a todos que estão aqui. Não sei o que você tem vivido, mas sei que você está lutando por algumas coisas que precisam ser transformadas. Você que tem aí dentro do teu coração aquele desejo de acabar com esse tempo de morte, o tempo de perdas, o tempo de dor, de sofrimento, onde com toda tentativa que você está fazendo para um lado, para outro, muitas vezes investindo numa viagem, investindo numa compra, pensando em trocar de empresa, pensando em trocar de cidade, e nada funciona. Deixa eu te falar, tem algo simples aqui nessa noite, que você pode fazer, e você vai levar Jesus para a tua casa, e tudo aquilo que está morto, vai voltar vivo em nome do Senhor Jesus. Tudo que você precisa é ser um Manaim e abrir o teu coração nessa noite. Talvez você já conheça a fama do Senhor Jesus. Talvez você já tenha ouvido muitos testemunhos daquilo que Jesus fez na vida das pessoas. Eu mesmo poderia passar horas aqui contando os meus testemunhos de livramento, de ressurreição, de cura, de libertação. E aí chega num ponto que passa tudo isso e vem até os mimos, aqueles que você fala: Jesus, eu nem estava pensando nisso, e o Senhor me deu. Mas, amados, o processo é receber para entregar. Então nós não estamos fazendo aqui uma oferta para você buscar Jesus, o resolvedor de problemas. Mas a oferta aqui é para você integrar, passar a fazer parte dessa multidão que tem Jesus ali no meio, que você sabe que está te usando, que você sabe que Ele está realizando através de você. Então é noite de abrir a porta verdadeiramente. E abrir porta, irmão, é um negócio que tem que ser visível. Eu não posso dizer, abrir a porta do meu coração, mas continuo escondidinho. Porque essa é uma fé que não movimenta. A fé verdadeira é aquela que vai fazer você levar por toda a terra circunvizinha a fama daquele que realizou uma ressurreição na tua vida. Então sabe o que eu creio? Que Jesus vai realizar um milagre muito grande na tua vida hoje. Hoje! E o que o teu compromisso é dizer: as portas do meu coração estão abertas para o Senhor Jesus. Quem nunca em público se expôs ao ponto de dizer: eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, eu sou um Manaim que quero abrir as portas do meu coração para que Jesus entre, pouse na minha casa esta noite e transforme a minha história, mude a minha estrutura. Aquele que está cansado de viver a mesmice, essa não é uma noite onde você deve ficar na porta, deixar Jesus à porta, não. Essa é uma noite que você tem que deixar Jesus entrar. Mas quem vai entrar é Jesus, e depois Ele leva quem Ele quiser. De nada adiantaria a multidão estar ali sozinha. De nada adianta você fazer parte de um grupo,
Se em primeiro lugar você não souber que é Jesus quem está ali e está pedindo, abra a porta do teu coração, eu quero entrar. Então quem nunca aceitou Jesus como Salvador, quem nunca se expôs, eu quero falar assim, porque é isso, é para vir, é para perder toda a vergonha, é para dizer assim, não, eu quero, eu não estou te chamando para aceitar religião, não estou te chamando para fazer parte do ministério Povo de Deus, não, você sempre será bem-vindo, entre nós, em qualquer religião, meu irmão, isso tem a ver com a tua perda, isso tem a ver com o teu esquife. Eu quero te dizer que Jesus está no nosso meio nessa noite, e Ele não está aqui por acaso. Ele não te buscou por acaso. Ele não te trouxe até aqui por acaso. Não creio que você vai voltar para a tua casa e viver as mesmas situações de morte que você sempre viveu. Por isso eu preciso te chamar aqui na frente nessa noite. Se você sente no teu coração que é hora de você escancarar esta porta, sai do teu lugar, vem até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Pode sair, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Deixa Jesus entrar na tua vida verdadeiramente. Não deixa Ele te rodeando, não. Sempre passando perto, sempre dando voltas a tua Naim. Não diga, nessa noite, eu quero. Vem Jesus. Oh, glórias. Deus abençoe você. Ricamente, em nome de Jesus. Ai, desculpa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. É noite de ressurreição. É noite de ressurreição. Aleluias. Tem mais alguém? Mais alguém? Quero chamar todos os líderes de célula aqui na frente agora. Nós vamos orar por essas almas, aceitando Jesus como Salvador, se expondo diante da congregação. Isso, sem constrangimento. A vergonha ficou para lá. Ao invés de enterrar sonhos, nós vamos enterrar a vergonha. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Os líderes estão aqui? Estão? Vem aqui à frente agora, que eu quero que ver vocês orando. Vem aqui, Selma. Vem para cá, estende as mãos sobre os nossos amados. A colheita hoje aqui está grande, hein? Glórias a Deus. Ei, Cristiane, Rosália, Luiz, Júnior, Silvaneide, irmã Rosa, Marcelo, Jordana. Nós vamos orar por essas almas. Que bênção, né, irmãos? Que bênção, né, Edson? Glória a Deus. Vou passar o microfone aqui. Não sei quem vai pegar e quem vai orar. Glória a Deus, aleluia, meus amados. Como eu falava lá na praça, a festa no céu.
quando uma alma se rende ao Senhor. E pode ter certeza que também está tendo uma grande guerra no inferno porque perderam. Jesus é lindo e o diabo não presta. Vamos orar, apresentando a vida dos nossos irmãos, que tomaram a melhor decisão da vida deles. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Abraçar essa família. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado e querido, Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por tocar no coração dos meus irmãos, que tomaram a melhor decisão da vida deles, que é sim confessar a Ti como Salvador. E eu venho aqui, Senhor, te pedir, meu Pai. Senhor, escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida, meu Pai, a qual homem nenhum tem o poder, Senhor, de apagar. Pai, eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus, vai dando força, Senhor, para o meu irmão, Senhor. Senhor, pega na mão deles, Senhor. Senhor, fortalecendo para que eles venham, Senhor, permanecer firme na Tua presença, Senhor Jesus. Senhor, porque Tu tocaste, Senhor, agora nesse equipe, Senhor. E a vida, Senhor, está sendo restaurada. A vida, Senhor, está sendo transformada. A vida, Senhor, está sendo ressuscitada, meu Pai. E é em nome do Senhor Jesus que eu quero te agradecer, Pai, por cada irmão, Senhor, que tomou a decisão de dizer sim para Ti, meu Pai. Obrigada, Jesus. Recebe, Senhor. Recebe a vida, Senhor, de cada irmão, Senhor, que saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente, Senhor. Senhor, eles aqui na frente, Senhor, está dizendo que não tem vergonha de confessar a Ti como Salvador, Pai. Por isso, meu Pai, eu te peço, Senhor, vai ressuscitando os sonhos, Senhor, do coração deles, Senhor. Vai tirando, Senhor, do coração, da alma e do espírito, Senhor, toda a tristeza, Senhor, porque Tu entrou, Senhor, na cidade, Pai. E quando o Senhor entra, meu Pai, é para restaurar. Quando o Senhor entra, meu Pai, é para ressuscitar, Pai. E eu venho te pedir, Senhor, vai ressuscitando, Senhor. Ressuscita os sonhos, Senhor, projeto, Pai. E aumenta a fé deles, Senhor, para que eles venham prevalecer na Tua presença. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar glórias e aleluias, glórias e aleluias, glórias e aleluias, glórias e aleluias. Oh, quantos nomes no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus. Aleluias. Parabéns, Eduardo.